Olá, eu sou Draito Madeira, bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de clubes do Norte e do Nordeste. Esse é o foco do nosso canal. Às vezes falamos de clubes do Centro-Oeste, como Vila Nova, por exemplo, e clubes que não fazem parte do eixo, como o Galo Mineiro, que está na final da Libertadores. Vou te dar nesse vídeo 5 razões para acreditar no Sport Clube do Recife para o acesso de 2025. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e para você que quer colaborar com o nosso trabalho, aqui tem um Pix para você ajudar esse que vos fala e depois eu vou dizer as pessoas que ajudaram aqui, é lógico, sem expor completamente, mas em agradecimento pela sua ajuda no canal. Vamos lá! Número 1. Por que você deve acreditar no Sport Clube do Recife? Olha, o Sport esse ano tem, diferentemente dos outros anos, tem feito uma campanha fora de casa que qualifica ele para ser um dos clubes postulantes ao acesso. Talvez o título, a gente acreditava, torcedor do Sport, que seria o título, mas teve alguns tropeços, mas o Sport continua sendo um time muito forte fora de casa. Tanto é que essa é uma das melhores campanhas da história do Sport fora de casa. O Sport tem 6 vitórias fora de casa esse ano e 6 empates, então credencia a equipe a estar entre as postulantes ao acesso praticamente. Se o Sport vai jogar mais um jogo fora de casa agora, que será contra o Operário, o Sport ganhando vai a 7 vitórias fora de casa e volta ao topo como o melhor visitante do campeonato, coisa que isso é incomum para o Sport Clube do Recife, já que sempre foi tido como uma equipe muito caseira nos últimos anos. E o Sport não tem esse costume de ganhar tantos jogos fora de casa, mas esse ano, diferentemente de todos os outros anos, o Sport é o melhor visitante. É uma equipe que tem um forte foco fora de casa, joga parece que com mais tranquilidade, já que sempre foi pela história um dos melhores mandantes. Todo mundo sabe que sempre foi terrível jogar na Ilha do Retiro contra o Sport Clube do Recife. Porém, esse ano o Sport só ocupa a posição de 8º mandante no cenário futebolístico da 2ª divisão. Por quê? Porque o Sport não mandava seus jogos no seu estádio raiz, a Ilha do Retiro, que passava por reforma. Passou mais de um ano em reforma. Voltou linda, bela, com gramado top de linha, iluminação top de linha, e o Sport voltou a ser aquele mandante, só perdendo apenas um dos jogos na Ilha do Retiro, uma fatalidade contra o próprio Operário. Então esse foi o primeiro ponto para o Sport, para você acreditar no Sport Clube do Recife. Segunda razão, a força de uma torcida que empurra o clube demais. É tida como uma das torcidas mais fanáticas do Brasil. Aliás, na última pesquisa foi considerada a torcida mais fanática do Brasil. Agora, com a volta da Ilha do Retiro, o Sport torna-se novamente aquele mandante perigosíssimo. Por quê? Porque o seu estádio, com capacidade atualmente para 26 mil torcedores, sempre tem lotação máxima nos últimos jogos do Sport Clube do Recife. E tem feito a diferença. É uma torcida que empurra, uma torcida que grita, que faz muita zoada, já diria o finado Deva Pascovitz, grande repórter, que disse: viajei o Brasil todo e nunca vi uma torcida igual essa do Sport. Realmente não existe torcida igual a do Sport, que faz uma pressão com seu grito tradicional, que é o casar pelo esporte tudo, a turma é mesmo da Fusaca. Então é uma torcida que empurra. Hoje, como mandante, com essa volta da Ilha do Retiro, o Sport aumentou o seu digamos assim, fazendo alusão ao Dragon Ball, Então o Sport aumentou a sua força, então tem agora uma força que era diferente de jogar na Arena de Pernambuco, que é um estádio belíssimo, com uma capacidade maior, mas é um estádio muito, muito ruim de acesso para o torcedor do Sport Clube do Recife. E a Ilha não, o torcedor dos bairros. A Ilha, para quem não sabe, ela é no centro da cidade do Recife, nas partes das vias de mais acesso para todos os bairros, para todas as cidades. Então ela fica numa das principais avenidas do Recife e tem acesso cercada de bairros
à Ilha do Retiro. Então, muita gente vai andando para a Ilha do Retiro para assistir o jogo. Então, e pode voltar andando para casa também. E mesmo quem mora nos bairros mais longe, ela fica perto das principais avenidas para você pegar a locomoção para voltar para sua casa. Então, é um estádio de fácil acesso, é um estádio onde a sua torcida é pujante, é forte, dá muita força ao Sport Clube do Recife. Esse é o segundo ponto, agora com os jogos em casa, a força da Ilha do Retiro. Terceiro ponto, valores individuais. O Sport tem alguns jogadores que têm valores individuais melhor do que a maioria dos times da Série B. O maior exemplo deles é esse cara aí, o meia Lucas Lima, que tem feito partidas fantásticas. Foi um jogador que chegou desacreditado ao Sport Clube do Recife por passagens meio que apagadas em alguns times. Mas lembrando que o Lucas Lima despontou para o cenário futebolístico nacional no próprio Sport Clube do Recife há cerca de 10 anos atrás, né, quando eu era bem mais jovem. Daí ele saiu para Santos, para outras equipes e permeou, chegando até a seleção brasileira, mas poucos se lembram disso. Ele veio da base do Internacional para o Sport e numa Série B jogou muita bola mesmo, ajudando o time do Sport até a subir. Então, um dos melhores jogadores do campeonato, na minha opinião, junto com o Guilherme dos Santos, que já, aliás, foram parceiros no Sport Clube do Recife. Um jogador de muita qualidade, de muita versatilidade, de visão de jogo, é o melhor jogador do esporte. Para mim é o melhor jogador do campeonato, é um jogador que em vários momentos recentes ajudou o esporte a chegar onde ele está nesse exato momento. Lucas Lima é um jogador de muita qualidade no meio de campo, é o melhor meia esquerda do campeonato brasileiro, da segunda divisão, aos seus 34 anos. Então é um jogador de muita qualidade, é um jogador que tem feito a diferença, que tem ajudado muito a equipe do Sport Clube do Recife. Quarta razão, tradição e títulos. Você pode pensar que isso não faz diferença, mas faz muita diferença sim quando se enfrenta uma equipe tradicional. Toda vez que começa um campeonato, é sempre uma das equipes cotadas a subir. Já fazem 2 anos, o terceiro ano esse, que o Sport está na segunda divisão devido a alguns fracassos, digamos que administrativos, do Sport passando por uma situação difícil e o time acabou sucumbindo. Mas é um clube que sempre pela história permeou a primeira divisão, caindo algumas vezes de fato, como algumas outras equipes tradicionais que também caíram, como o próprio Fluminense, como o próprio Corinthians, como o próprio Grêmio Internacional e muitas outras equipes grandes, e até o atual Santos, o time de Pelé, um dos times de mais tradições, né, o tradicional do mundo. Então a tradição do esporte é um time geralmente que dá muito trabalho, um time que já tem títulos nacionais, um time que já foi campeão do Campeonato Brasileiro de 87. Aliás, se você quiser saber mais, eu vou deixar até um card aqui para você ver sobre isso no canal. Tem um vídeo no canal falando sobre isso, a verdadeira história de 87. Então é um time muito forte, um time tradicional, um time que já ganhou inclusive a própria Série B. Então é uma equipe que tem tradição, é uma equipe considerada uma das maiores do Brasil, uma equipe de força, de tradição. Então isso parece para muitos que não, mas conta a diferença. Quando você diz, eu vou jogar contra o Sport, você já sabe que o Sport é um time postulante a título e acesso todos os anos. Quinto e último ponto do atual cenário. Situação na tabela. No atual momento, o Sport está no G4 com 59 pontos, tendo algumas partidas a fazer. Uma delas será contra o Operário na próxima segunda-feira. O Sport já jogará sabendo de alguns resultados. E a equipe tem alguns jogos dentro de casa contra equipes que estão na zona de rebaixamento. Mesmo se não lograr êxito contra a equipe Operário, o Sport terá 2 equipes na zona de rebaixamento. Terá a Chapecoense na Ilha do Retiro, que é um dos pontos fortes, depois a Ponte Preta e por último, no próprio estádio da Ilha do Retiro, enfrentará o Santos, que possivelmente pode vir já com o título encaminhado. Esse é um dos pontos favoráveis ao Sport Clube do Recife. A situação na tabela, por ser uma equipe equilibrada desde o início do campeonato, bom mandante e o melhor visitante do campeonato. Então esse para mim, atualmente, por incrível que pareça, é o ponto crucial. E aí, você
traria outra razão para acreditar no esporte ou não concorda comigo. Deixa teu comentário no canal aí, dá essa força a gente, se inscreve e tamo junto. Aqui você tem voz.